Segundo bloco do Visão Técnica está no ar nesta sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016, sexta-feira pós-carnaval, de muita volatilidade no mercado. André Moraes, da XP Investimentos, está aqui. Já no primeiro bloco ele fez a análise, deixou o recado bem claro. Não sai operando a qualquer momento, espera a oportunidade chegar. Se você opera no gráfico de 30 minutos, não tem grandes oportunidades. Se você opera no gráfico de 60 minutos, aí sim, algumas oportunidades ele já mostrou que podem aparecer, principalmente em dólar e Bradesco. Mas para quem olha só o gráfico diário, espera, não se afobe, não vá atrás, senão pode acabar só pagando a conta do jogo e não ganhar nada. Tem duas exceções só que eu gostaria de mostrar para você aqui. Que você já vai mostrar aí no gráfico agora. Agora a gente vai falar das 10 ações. Iam ser as 10 mais pedidas, mas a gente diminuiu para 6, porque o André vai falar de 4 ações aqui que ele separou. Uma é o Bradesco, que ele já fez análise no primeiro bloco, então agora são mais 4 ações que o André vai mostrar agora do gráfico diário, que estão bonitas. Na verdade, 2 do gráfico diário e 2 do gráfico de 60, tá? Eu vou começar com o gráfico de 60 minutos. Brasfoods é uma que no gráfico diário não tem condição de compra ainda, mas ela é bem interessante no gráfico de 60 minutos. É aquela história que eu falei com você do Ibovespa e da Vale, né? Voltou na média, tem uma possibilidade de compra, voltou na média, possibilidade de compra. Então, Brasfoods, nesse nível que está aqui, eu acho que dá para ficar focado numa boa compra. Claro que vai depender se vai ter gap ou não na segunda-feira, tomara que não tenha, para a gente pegar ela nesse preço. Pensando no stop é abaixo de 48,97, tá? Então, a média que você diz aí seria a rosa ou a laranja? Quais são essas? Cara, nessa região, não precisa vir exatamente, porque tem muita gente que acha que a análise técnica tem que ser 2 e 2 é igual exatamente 4, né? Na verdade, não tem que vir exatamente em cima da média. Quando vem na média e faz qualquer pivô de alta no tempo gráfico menor, que seria o gráfico de 15 minutos, né? Então, o tempo gráfico menor de 60 que eu uso é o gráfico de 15. Então, ó, aqui estava cambaleando, subiu, desceu, começou a subir, você tem no 15 minutos um pivô de alta. E aí você usa esse pivô de alta para fazer sua entrada no gráfico de 60, desde que ela esteja aqui nesta região. Legal. Não pode estar muito longo, não pode estar baixo, senão tem tendência de baixa, né? Esse candle de fechamento aí dos últimos 60 minutos dessa semana abriram uma compra, né, em BRF? Pois é isso que eu estou te falando. A segunda-feira, rompendo essa massa, rompendo 50 e 70, eu acho que tem uma possibilidade de compra aí com stop abaixo dos 50. Legal. Que é exatamente esse fundo anterior. Desculpa, abaixo dos 49, que é esse fundo anterior. Outra ação que está muito parecida é CESP6. Tem que também avaliar como estará o mercado aí, com que tamanho que vai ter o gap e tudo mais, né? Mas olha só a CESP6. Veio aqui na região de média, tá certo? Tá fazendo um pivô de alta no tempo gráfico menor, que é o 15 minutos. Rompeu a cabeça do pivô, né? O topo anterior, que é o 13,20. Também da compra. Então, olha só, rompendo aqui essa região que é 13,20, você pode pensar no stop aqui abaixo de 12,70 e pensar aí no alvo, quem sabe, até lá nos R$14, né? Então, você tem aí uma boa possibilidade também em CESP. Esses são os 2 gráficos de 60 minutos que eu achei. Agora, no gráfico diário, eu encontrei 2 ações para venda, não encontrei nada para compra por enquanto. Uma que me agrada muito é a Allianz. Ela tem um fundo sendo testado aqui no gráfico diário, mas que é também muito importante no gráfico semanal, tá? Então esse foi fundo importante aqui desde 2011, eu chamo de região do Deus me livre, porque abaixo disso não sobra muito suporte, então pode vir uma forte queda. Então acredito que seja interessante tentar aí, quem sabe pegar o rompimento aí desses R$10 para fazer uma venda, stop acima de 10,70 e um alvo final aqui em 7,88, tá? É uma que ainda está muito interessante, apesar desse vai e volta do mercado. Não tem tido tanto gap, tem trabalhado um pouco melhor. E outra que essa aqui não tem como não olhar e não tem como não operar, mesmo sabendo que é uma condição muito mais difícil. Justamente porque é uma condição de reversão de tendência que eu gosto muito e enxergo aí, portanto, uma boa possibilidade, que é exatamente Braskem, tá? Então, olha só, Braskem, durante toda essa subida, e como ela subiu, né? Subiu mais de 100% nessa perna. Aliás, para ser mais exato, essa perna de alta de Braskem teve aqui 170%, né? Então foi uma bela subida. A gente se acostuma a ver o ativo subir e tem muita gente que fica cego para a reversão de tendência, mas a tendência um dia reverte. Reverteu em tanto ativo, né? Reverteu em Petrobras, que era boa empresa, reverteu em Usiminas, reverteu em um monte de coisa. Muito provavelmente pode até não ser esse o momento, mas eu vou apostar agora, né? Então, ó, Braskem abaixo de 22,40, eu acho que tem uma bela oportunidade de venda. Então ela abaixo de 22
22,40 aqui, deixa eu trazer isso aqui um pouco mais para baixo. 22,45, acho que tem uma bela oportunidade de venda para pegar onda 3, alvo 18,09, stop acima de 23,90, tá? Difusor cruzado para baixo, isso aí me libera, né? Cabe dentro da minha estratégia. Eu não estou precisando procurar nada, tá gritando, tá tudo fosforescente falando, tem uma possibilidade de venda aí em Braskem. Legal, muito bom. 2 ações para comprar, 2 ações para vender. Vale a pena monitorar essa Braskem, principalmente semana que vem tem resultado da empresa. Foi esse movimento de alta que a gente está vendo na parte esquerda do gráfico, foi bem o segundo semestre dela, foi um dos grandes destaques do Ibovespa no segundo semestre. Bom, vamos começar pelos pedidos aqui. O pedido do Helder, telespectador assíduo, um abraço para o Helder. Ele pediu a ação do Banco do Brasil. Como é que você está olhando a ação do BBAS3, André? Bom, eu vou aqui passar no gráfico diário, tá? Dos bancos, cara, que menos me agrada é BBAS, tem um suporte aqui nessa região de 12,37. Como análise técnica trabalha com probabilidade, né? Quando você tem consolidação muito perto do fundo, a probabilidade de rompimento para baixo é muito maior, né? Então, operação de compra eu não vejo, aliás, não tem essa possibilidade nem no gráfico de 60, algumas outras tem, por exemplo, BBDC que a gente falou, e eu me prepararia para uma venda caso ela consiga superar essa região de 12,37. Não vejo para a BBAS, por enquanto, compra nem no gráfico de 60 minutos. Legal. Vamos partir agora para o pedido do Max Rual. Ele pediu a ação da CEMIG. CEMIG 4. Foi uma ação aí que subiu bastante aí há 2 semanas atrás, né? Então, a CEMIG é uma ação que eu acho que com um pouco de paciência vai começar a piscar colorido. Olha, tem uma possibilidade de compra aqui, tá? Então, eu vou começar a análise olhando exatamente para o indicador, né? Então, o indicador aqui cruzou para cima, então a gente tem... Enquanto ela estava caindo, o indicador pode fazer o que quiser que não vale nada, mas agora ela já tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 candles que não faz o novo fundo. Então lembra que eu falei do mínimo de 17? Semana que vem ela contempla isso, né? Então, se a gente tivesse 2 candles aqui laterais, a gente já poderia se preocupar em comprar a CEMIG no rompimento de 6,42. A gente ainda precisa dessa informação de segunda e de terça, mas a partir da semana que vem já tem uma boa possibilidade de reversão de tendência aí em CEMIG, tá? Legal. Vamos agora falar de Embraer, que você citou no primeiro bloco, pedido do Fernando Fonseca. Olha, Embraer, eu gosto muito desse gráfico aqui, porque foi um gráfico desafiador, ela ficou quase 1 ano andando de lado, rompeu, um belo retângulo, não conseguiu chegar no alvo, mas chegou em 618 do movimento, que para muitos já deu saída, então tá tudo certo. E Embraer, eu até comentei hoje também no programa das 9 da Infomone, ela precisa de vez se livrar desses 28,87, precisa passar disso aqui e se embora. Porque se começar a bater muita cabeça aqui, o rompimento de 26,40 para baixo, que é um bom suporte, pode dar uma venda, tá? Então, aqui em Embraer, eu vejo possibilidade de, como está em consolidação, né? E aí começa a situação dos 50-50, o rompimento da consolidação para cima pode gerar uma boa compra, com stop no fundo do gráfico de 60, e o rompimento para baixo pode gerar uma boa venda. Eu vejo essas duas possibilidades. Só lembrando aqui, né? O que eu estou falando de Embraer é que se ela fizer esse movimento que romper esse fundo, ela vai estar deixando um fundo mais baixo que o fundo anterior e um topo mais baixo do que o topo anterior. Como o difusor está cruzado para baixo, eu já aceitaria uma venda tranquilamente em Embraer, tá? Porém, se por acaso ela romper essa região, ela não tem nenhum problema e até de chegar lá nos R$32, que eu acho que é o alvo final dessa operação. Então aqui a gente tem, até porque o mercado consolida nesse momento, oportunidades tanto na compra quanto na venda, desde que ela rompa essa região do retângulo. Legal. Bom, então vale a pena ficar de olho em Embraer. Aliás, é um papel que acaba andando junto com o dólar, né? Então talvez se o dólar configurar esse movimento de alta, a Embraer consegue ter uma sobrevida aí, respeitar, que está há muito tempo aí dentro desse retângulo, né? Estou vendo aí desde o final de outubro. Pode sair um pouquinho dessa consolidação, pelo menos se afastar da banda de baixo. Pedido do Guilherme, mas foi muita gente que pediu. Eu anotei aqui só o nome do Guilherme. Ação da Gerdau, GGBR4. Teve uma bela alta desde o final do mês passado, caiu um pouquinho nos últimos pregões
e essa semana ficou um pouquinho mais para baixo do que para cima, mas um pouquinho mais comportada, né, André? Tem muita gente querendo comprar Gerdau, enfim, principalmente aí por conta de uma reportagem que a gente fez, mas... Aliás, acho que eu nunca... acho que nem o Wagner tinha noção da repercussão, que até uma pena que o Wagner não tem Facebook, a gente até queria mostrar para ele. A gente tem um grupo lá aliás, para quem não acompanha, o Ogro de Wall Street, o grupo do André Machado, se estiver assistindo, um abraço para o André. Tem acho que já tem mais de 10 mil caras que estão lá dentro do grupo, a maioria é investidor. E todo dia alguém cita o Wagner lá, porque quando a Gerdau sobe, o pessoal, o Wagner estava certo. Aí a Gerdau caiu e o Wagner se ferrando. Mas deu uma repercussão muito grande esse papel. Mas o comentário dele foi por um prazo muito maior, né? Então, antes que alguém fale, o Wagner falou que vai subir e você agora está falando diferente, né? Vamos imaginar que a gente está falando uma linguagem completamente diferente. Eu estou falando só em preço, ele falou de perspectiva da empresa, é outra coisa que não tem nada a ver com isso, né? Os meus trades são para alguns dias, o trade dele é para 18 meses, né? Bom, então, cara, o movimento de Gerdau, assim, para mim é muito simples, tá? Ela tinha um suporte nessa região que foi rompido quando ela veio aqui. Veio para uma queda muito forte, é como se fosse um elástico que cada vez ficasse mais esticado. Quando você solta esse elástico, é natural que ela volte parte do que caiu, né? Se a gente fosse usar uma retração de Fibonacci, a gente percebe que, de fato, o recuo dela veio exatamente em 61,8%, que é o que naturalmente se corrige depois de um determinado movimento, tá? Além do que, esses 4,40 também é essa região que era suporte aqui atrás e se transformou em resistência. Então ela bateu aqui e está no meio do caminho entre este topo e este fundo. Aqui não vejo nada para fazer. Gerdau nesse momento no gráfico diário ainda não tem nenhum sinal de alta. Esse sinal poderá vir nas próximas semanas. Mesma coisa. Tem aí uns 10 candles que ela fez no fundo. Se semana que vem não conseguir romper esse fundo anterior, a gente começa a imaginar uma possibilidade de reversão. O difusor, com certeza, se ela começar a subir, mesmo que devagar, vai cruzar para cima e a gente vai ter uma possibilidade de compra. Mas não enxergo nada disso nesse momento. Então vamos vender? Também não, né? É a história, né? Tem a hora que compra, tem a hora que vende, tem a hora que fica de fora. Olha só, o suporte está aqui, a gente sabe, né? Da mesma forma que a resistência está aqui. Né? Então, se a gente vender aqui nesse ponto, tá, o que a gente tem a ganhar é a distância entre o preço de venda e o preço de suporte. E o que a gente tem a perder é essa distância entre o preço da venda e o preço do stop. Ou seja, você tem mais a perder se der errado do que a ganhar se der certo. Isso não funciona na análise técnica, porque o índice de acerto num gráfico diário, ele não é muito maior do que 50%. A gente tem um resultado positivo porque a gente sempre espera, quando acertar, tirar muito mais do que quando perde, quando errar. É isso que faz o cara vencer no longo prazo com análise técnica. Neste caso, a gente não tem essa relação porque já temos um suporte aqui muito perto, tá? Então, a compra, se vai existir, não tem formato no gráfico, vamos ter que esperar a semana que vem, e a venda não tem um bom gerenciamento de risco para fazer trade nesse momento. Legal. Pedido agora do Misael Souza. Misael, acho que já tinha pedido a mesma ação semana passada, a gente gosta de analisar porque é a melhor ação da Bolsa esse ano, está subindo sem parar, que é a Raia Drogasil. Legal. Como é que está esse papel? Graficamente, não sei se está dando alguma entrada, mas há motivo para se preocupar quem está comprado? Eu acho que sim, ela bateu num ponto que bateu aqui, olha só, ela bateu aqui no mês 7, em julho, depois disso caiu 15%. Ela bateu aqui depois aí em outubro, caiu depois disso 10%. Ela bateu aqui em novembro, depois disso caiu 20%, está batendo aqui de novo. Então, eu acredito que para quem está comprado, eu acho que vale muito mais a pena você sair aqui ou colocar um stop muito próximo e voltar a pensar nessa operação de compra nesse rompimento. Você vai ficar fora de 2%, 3%, mas em compensação você também não vai ver o risco do mercado desabar 10% e você ficar de fora, que foi a média que caiu após isso. O que eu acho é o seguinte, esse ativo rompendo 44,32, que é a máxima histórica, é imperdível, não tem como a gente não comprar, tá? Mas precisaria realmente estar acima disso, esse é um ponto de forte resistência para a RADL. Legal. Ou seja, tem trade, só precisa que o mercado rompa os 42,30. Vamos torcer, porque é uma das poucas ações que estão dando ganhos de mais de 2 dígitos no Ibovespa nesse ano. Aliás, acho que já está acima de 20% a Raia Drogasil, indo muito bem. Último pedido é
É um papel que trader não costuma olhar pela baixa liquidez, até o baixo valor de face, mas foi um pedido do Cristiano Bergamasti, Lelis Blanc. O papel subiu 200% desde o final de janeiro. Talvez você não tenha um call ou uma visão para o papel, mas o que fazer num movimento desse? Assim, existe alguma forma de entrar nesse papel, pegar um pedaço desse movimento que foi algo tão inesperado, de um papel que tinha uma tendência tão clara de queda desde o começo do ano passado? Então, do mesmo forma que você gosta de RADL, Lely Blanc foi um dos papéis que eu mais ganhei dinheiro como trader no passado, né? Uhum. Se me permita, eu queria mostrar o gráfico dela semanal, né? Quando terminou a crise de 2008, a gente tinha aí Lely Blanc num nível muito mais baixo do que estava agora, né? E ela teve uma configuração que a gente chama de fundo em xícara e tal, né? Que é E eu comprei esse papel e acabei adotando esse papel por longo prazo, né? Então foi realmente um dos papéis que eu mais ganhei dinheiro operando na bolsa. Então eu olho para Lely Blanc todo dia, vi o mercado todo cair e tal. Lely Blanc é um papel que eu realmente gosto, né? Aliás, a gente fica... É tão engraçado que eu gosto até de ir na loja lá. Geralmente minha esposa que vai comprar, tem muito pouca coisa na Lely Blanc masculina, tem mais na John John, que aí é pra gente e tal. Mas eu até gosto de ir lá por conta de ter essa lembrança boa de um trade feito, né? Olha, agora eu poderia te falar, olha só, o difusor cruzou para cima, então estava claro que ia subir, mas cara, aqui é muito difícil de pegar, né? Um ativo vem acumulando uma queda de 90%, você acertar o ponto de compra aí é muito difícil, porque... até o comportamento desde dezembro para cá era quase que se fosse o ecocardiograma, o paciente estava morto. Estava morto, né? E de repente começa a andar, quando você percebe, já tem 15% de risco. Você não vai correr 15% de risco com um gráfico diário, né? Então é um movimento que eu, olhando agora, se a gente tivesse tomado um cuidado, se a gente tivesse cercado, enfim, você poderia até ter pulado aí em algum momento com pouco capital, mas eu, principalmente em ativos que começam a valer perto de R$1 e tal, não sei o que, eu realmente nem deixo até de olhar. Eu tenho que parabenizar quem conseguiu pegar isso aí muito bem. Eu conheço um cara que conseguiu comprar a Lely Blanc. Aliás, ele falou de 2 ativos no ano passado, não vou nem falar o nome dele, senão ele vai ficar bravo. É um trader, mas que não gosta muito de falar aí o nome. Foi Magazine Luiza e Lely Blanc. Magazine Luiza está abaixo do preço dele, mas Lely Blanc ele está ganhando aí mais do que 100%. Feliz da vida. Ele comprou as 2 ano passado? Ano passado, final do ano. A Magazine Luiza ainda caiu bastante, mas a Lely Blanc deu uma bela respirada do final do ano passado mesmo. Bacana. Bom, dos papéis são esses. Gostaria de agradecer a participação, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Espero que semana que vem o mercado traga algumas oportunidades para quem opera no gráfico diário. Mas no intraday a gente ainda tem bastante coisa acontecendo, né? Com certeza. O mercado ele sempre vai te dar um trade. Você tem que só ter um pouco de paciência, porque às vezes para quem opera no gráfico diário pode demorar umas semanas, né? Mas ele sempre vai piscar para você falando, ó, tá aqui aquela chance que você queria. É só ter paciência. Legal, André. Muito obrigado. E você, espero que tenha gostado do programa. Se está assistindo a gravação, a gente vai deixar o link do vídeo que a gente falou no comecinho do primeiro bloco, das dicas que o André Moraes queria ter recebido antes de entrar no mercado. Se você está vendo no YouTube agora, dá um joinha, coloca para seguir o Infomoney para receber as próximas atualizações de vídeos. Tenha um bom fim de semana e até semana que vem com mais um Visão Técnica. Até lá. Até mais, pessoal.